Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho, meu nome é Fabiana. E eu quero começar essa minha história falando de um momento delicado da minha vida. Eu não vou dizer que seja tragédia pura, porque tem muito de humor também na minha história. Porque a vida é assim. Se a gente parar para prestar atenção, às vezes dura, às vezes encarada até como ingrata a vida por tantos. No fundo, a vida tem a sua graça. A vida tem o seu lado de humor também. Era um momento delicado aquele porque eu havia engravidado de um rapaz chamado Danilo. Olha, esse cara de quem eu havia engravidado, o Danilo, a minha mãe bem que tinha avisado, a dona Fátima é danada, sabe? A minha mãe tem aquele famoso sexto sentido muito apurado. Filha, esse rapaz é uma fria, é melhor você cortar relações com ele. Esse cara é irresponsável. E depois outra, tem fama de mulherengo, filha. A minha mãe já sabia da fama dele quando ela vivia aqui em São Paulo. Porque agora ela já não estava mais em São Paulo. A paixão da minha mãe era a tal da Praia do Lázaro, que fica em Ubatuba. Essa sempre foi a paixão da minha mãe. E ela havia conseguido se mudar para lá. Quando eu fiquei sozinha aqui em São Paulo, e eu não fui com a minha mãe, por causa do Danilo. Porque é o Danilo, porque eu cismei com o Danilo, e a minha mãe avisando. Esse cara é irresponsável, não é homem para você, ele é muito moleque. De fato, para que vocês tenham uma ideia, nesse momento em que tudo acontece, eu já estava com meus 28 anos, ele tinha 24. Quer dizer, não era só a imaturidade dele, é que ele realmente não tinha sequer cabeça para 24. Deu para entender? Então você imagina a diferença, eu 28... ele 24. E além de tudo, ele imaturo. Então ele tinha 24, cabeça de 18, vai no máximo. A minha mãe tinha razão. Mas você sabe como é que é paixão, amor. Eu acabei totalmente envolvida naquela história. E eu engravidei desse rapaz. Foi desse rapaz que eu engravidei o Danilo. E a minha mãe, morando já na Praia do Lázaro, em Ubatuba, eu tive que entrar para dentro da casa do Danilo. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Foi a pior coisa que eu fiz. Porque eu grávida, eu era obrigado a ouvir, sabe? Do meu sogro, seu Antônio, da minha sogra, dona Elvira. Eu tinha que ouvir, assim, diretamente mesmo. Às vezes eu estava lá no quarto, me ajeitando, já com aquela barriga saliente, aquela barriga crescendo, e eu ouvia dele, sabe? Da minha sogra e do meu sogro. Muito irresponsável. Ela quis dar o golpe da barriga no Danilo, esse besta. Ele é muito tonto. Pegou uma mulher mais velha que ele, não tá vendo que isso não dá certo? Nosso filho não tem juízo mesmo. Eu ficava ouvindo isso do meu sogro e da minha sogra dentro da casa deles, porque eu não tinha outro lugar para estar, estando grávida. Então aquilo tudo tinha um peso muito grande sobre a minha cabeça e sobre as minhas atitudes.
E todo dia a mesma reclamação, sem contar que o meu sogro, o seu Antônio, ele era extremamente murrinha. Murrinha é o mesmo que munheca. Munheca é o mesmo que miserável. É isso. Ele era extremamente murrinha, ficava controlando tudo que eu comia e eu tinha um apetite. Meu Deus do céu, eu nunca pude supor nem imaginar que, estando grávida, eu tivesse vontade de comer tanta coisa. E tanta coisa, eu queria de tudo, até mandioca que eu não gostava. Eu gostava de mandioca frita. Eu queria comer até mandioca da geladeira que fosse cozida. Eu às vezes colocava açúcar na mandioca. Aquela mandioca que eu achava cozida na geladeira, eu colocava açúcar e comia. Para que vocês tenham uma ideia do meu apetite voraz estando grávida. Tudo isso eu passando dentro da casa do Danilo, do seu Antônio, da dona Elvira, meus sogros. Até que um dia, e aí eu já estava caminhando para o meu 5º mês, era o 4º mês de gravidez. Até que um dia, eu lá de casa, quando eu olhei assim na esquina, o cara de pau do tal de Danilo sai de dentro do carro. Ele estava na esquina, assim, sai de dentro do carro de uma mulher com quem eu já tinha escutado falar que ele saía. Então você imagine, analise aí comigo, eu com aquela carência afetiva da gravidez, longe da minha mãe, a minha mãe lá na Praia do Lázaro, em Ubatuba, eu já sentindo uma falta tremenda da minha mãe, eu sofrendo dentro da casa do seu Antônio e da dona Elvira, eles metendo pau em mim, dizendo que eu quis dar o golpe da barriga, não sei por quê, porque o Danilo não tinha onde cair morto. E de repente o Danilo, que já não era bem visto pela minha mãe, e com razão, eu vejo ele sair dentro do carro de uma mulher com quem havia já a conversa de que ele saía com ela. Ah, meu Deus do céu, aquilo juntou, sabe? Juntou tudo. Aquilo deu uma remexida dentro de mim, assim. Aquela carência afetiva, aquela falta da minha mãe. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu não escutei minha mãe? E agora o que eu faço? Eu grávida? Meu Deus do céu. Quer saber de uma coisa? Eu vou me embora. E eu fui pegando uma bolsa, uma mochila, fui colocando as minhas coisas. Eu ainda não sabia, mas eu estava grávida de uma menina. E essa menina iria receber o nome depois de Giovana. Eu estava grávida dela. Então eu fui juntando as minhas coisas. E nós que morávamos ali na região do Ipiranga, quer dizer, quem morava lá era meu sogro, minha sogra. Eu saí. Eu tive aquele estremelique danado, sabe? Eu briguei com todo mundo. Eu já xinguei meu sogro, eu já xinguei minha sogra, eu xinguei o Danilo. Tá pensando que eu não vi? Você saiu do carro daquela sirigaita? E ele nem para se defender, ele simplesmente ouviu. Sabe aquele negócio de quem cala consente? Era exatamente aquilo. Não é que ele não queria fazer confusão, não. É quem cala consente. Eu vi você sair do carro dela agora, tá? Eu não vou ficar mais aqui, eu vou me embora. Peguei minha mochila descabelada, nos puros nervos, e gritei aquela frase que toda mulher grita, né? Mas eu gritei, eu acho que como até um grito de liberdade. Vou pra casa da mamãe! Vou pra casa da mamãe! Era o que eu queria fazer, ó. Vou pra casa da mamãe. Mamãe morando em Ubatuba, Praia do Lázaro, eu sabia que o lugar lá é lindo, era o sonho da minha mãe. E por que também não? Era o meu sonho. Eu comecei a pensar, puxa, eu quero estar com a minha mãe. Já pensou eu fazendo umas caminhadas lá por aquela Praia do Lázaro? A Praia do Lázaro parece uma piscina. Para quem nunca foi, é uma praia que não tem ondas. É uma delícia a Praia do Lázaro. Tem até uma marcação no mar, porque ela é tão... ela engana às vezes. Você vai nadando na praia, é uma delícia, parece um lago, assim, parece uma piscina. Aí tem uma demarcação no mar para você não passar dali, que fica perigoso, porque senão você entra em alto mar. De tão delicioso que é. Tem umas boias.
E às vezes vinha nadando até aquelas boias, sabe? Eu fiquei pensando naquelas gostosuras todas. Falei, vou embora, eu vou pra casa da mamãe. Eu vou embora. Carente como eu tava, eu vou pra casa da mamãe. Ah, não teve perdão. Teve não. Fui até a rodoviária Terminal Tietê, os olhos inchados de tanto chorar a minha desventura. Comprei passagem só de ida para Ubatuba, litoral norte, era lá que minha mãe estava. Ia dar um jeito de descer ali na entrada para a Praia do Lázaro. Me acomodei sossegadamente na poltrona e fui tirando um saco plástico com as gororobas que eu adorava, aliás. Gente, eu não parava de comer. Eu não sei se você grávida comia tanto assim, mas eu adorava comer qualquer coisa. Era aquela batata frita de saquinho, refrigerante, bala de goma, bolacha recheada, bolacha sem recheio. Até pão de forma que eu odiava, eu não gosto do cheiro do pão de forma, até pão de forma eu comia. Aí eu caí naquele ônibus, eu vou para casa da mamãe, dormi, acordei, funguei. E na medida em que eu estava no ônibus, a minha vida foi passando assim como um filme, sabe? Diante dos meus olhos. E quanto mais eu pensava na minha vida, mais eu chorava. Mas eu sofria. Eu não tinha reparado, quer dizer, eu tinha reparado, mas um velhinho que estava sentado bem ao meu lado. Não tinha como não reparar, né? Ele estava ali do meu lado. Um velhinho que estava sentado bem do meu lado, ele me encarava, olho no olho, doidinho para conversar comigo, doidinho para me contar alguma coisa sobre a vida dele. Eu pensei comigo assim, vendo os olhinhos daquele velhinho, eu pensei comigo, fofoqueiro, sabe? Fofoqueiro, vai ver que é igual aquele meu sogro lá, o seu Antônio. Fofoqueiro. E os olhinhos miúdos do velhinho me procurando, assim, querendo conversar comigo. Mas não falei fofoqueiro, só pensei, óbvio, né? Pensei, me contive. Será que ele é igual aquele meu sogrão muquirana que eu deixei pra trás? E aproveitei, já deixei pra trás aquele marido assanhado que eu tenho, irresponsável, um moleque. Minha mãe tem razão, marido. Nem marido é. Eu tava forçando uma barra na casa desse tal de Danilo. Aquela minha barriga que não parava de crescer. Caramba, que amargura. E o ônibus foi tocando, o velhinho doido pra puxar conversa comigo. Eu não dava prosa pra ele. Foi quando o ônibus fez um caminho diferente. Esse ônibus, ele ia por uma rodovia diferente. Ele ia pela rodovia Oswaldo Cruz e resolveu passar por Taubaté. O ônibus entrou em Taubaté. Parou ali num posto. Eu estava com uma fome para variar. Eu estava com uma fome para variar. Estava sofrendo. Mas a minha barriga de grávida exigia que comesse alguma coisa. Então eu corri, pedi um hambúrguer no Capricho. E enquanto eu meditava com os meus botões, eu ouvi alguém anunciar: o ônibus tal tá de saída agora. Eu escutei Ubatuba. O ônibus tal tá de saída agora, Ubatuba tá de saída agora. Na hora eu não pensei em nada, eu corri pro estacionamento e entrei com tudo, bufando dentro do ônibus e me acomodando na poltrona, bem ao lado da janelinha. E continuei a mastigar o lanche. O lanche não tinha acabado, estava na metade do lanche. E continuava lembrando de todos os motivos que estavam me levando para bem longe, da casa dos meus sogros. E cada vez ficando com mais raiva deles. Ao procurar a cara daquele velhinho intrometido, dos olhinhos miúdos, que estava doido para conversar comigo. Quando eu procurei o velhinho do meu lado, percebi que o velhinho não estava mais ali. Pensei, ficou para trás. Bem feito, ficou para trás. Melhor assim. Só que quando eu resolvi molhar o bico com o meu suco de laranja,
que eu olhei, o suco de laranja estava na minha mochila. Quando eu procurei a minha mochila, cadê a minha mochila? Tinha sumido também. Ah, não, o meu coração quase que explodiu. Eu olhei para cada um no ônibus e a minha mochila, cadê a mochila? Cadê o velhinho? Eu soltei um grito que quase rachou o ônibus no meio. Socorro, motorista, fui roubada! Motorista, socorro, eu fui roubada! Socorro! Eu chorava e eu gritava ao mesmo tempo. Me levantei rápido e fui até onde estava o motorista. Moço, por favor, para esse ônibus agora. Eu fui assaltada. Quer dizer, fui roubada. Eu não sei como é que fala, assaltada, roubada. Me roubaram. O pobre do motorista não acreditou. Cuidadosamente, ele foi parando assim o ônibus. Inclusive, não apenas parou o ônibus, como ele desligou o motor. E aí o motorista ficou de pé. Foi no corredor do ônibus e falou assim: gente, o motorista me dando apoio. Gente, ó, escuta aqui, hein? Ninguém sai daqui enquanto não devolver as coisas da moça aqui. Coitada, a moça tá gestante com esse barrigão. Eu já tava com a barriga bem saliente. Já caminhando pro fim do mês. Coitada da moça. Quem fez isso vai devolver tudo dela agora. Veio uma senhora, levantou do ônibus. Saiu uma senhora, ela veio me abraçar, eu soluçava. O que aconteceu, minha filha? Aquela senhora me abraçava com carinho. O que houve, minha filha? Roubaram minhas coisas. E que sacanagem, resmungava um senhor mais gordo. É o mundo que a gente vive hoje, disse um rapaz de óculos. Nisso, eu me lembrei de quem? Do velhinho. Me lembrei do velhinho. Gente, já sei quem foi. Eu já sei quem foi. Eu aposto que foi um velhinho muito esquisito que estava sentado ao meu lado. Um velhinho dos olhinhos miúdos. Ele sumiu também. Ah, foi ele. Foi ele. Quando eu entrei no ônibus, eu vi que ele não estava. Que velhinho é esse? É um velhinho dos olhinhos miúdos, estava sentado do meu lado. Ninguém tinha visto o dito cujo. O motorista decretou: ó, se a mochila da moça não aparecer, nós vamos todos para a delegacia agora, hein? Já estou aqui na cidade de Taubaté, nós vamos para a delegacia agora. Me deram água gelada em garrafinha, biscoito de polvilho, bombom recheado. Eu não recusava nada disso. Que velho safado, gritou alguém. Da onde saiu esse picareta? Coitada da mulher, roubar a bagagem da mulher. Ah, isso já é forçar a amizade. Cadê esse velho? Disse um senhor decidido, como se fosse fazer justiça com as próprias mãos. Eu falei, eu só sei que ele entrou comigo lá no terminal rodoviário do Tietê. Quando eu falei assim, ele entrou comigo no terminal rodoviário do Tietê, o velhinho? Pera lá. Todo mundo se olhou, estranhando. Mas peraí, moça. Terminal rodoviário do Tietê? Mas a gente tá indo agora para São Paulo. A minha ficha caiu. Meu Deus, a minha ficha caiu. Como assim para São Paulo? Eu tô indo para Ubatuba. Quando eu fico nervoso eu começo a gaguejar. Eu tô indo para Ubatuba. O pessoal fechou a cara. Todo mundo que estava a meu favor começou a ficar contra mim. O clima... Todo mundo que estava a meu favor começou a ficar contra mim. O clima foi fervendo. E aí eu percebi que eu havia sido vítima da minha distração. Pois é. Na cidade ali parada, quando eu escutei alguém anunciando Ubatuba, eu achei que fosse... Meu Deus do céu, que mico. Agora todo mundo não parava de reclamar. E só escutava o comentário. Mulher, bicho doido. E ainda queria colocar a culpa no pobre do velhinho. Sem chance, motorista. Deixa essa louca aqui mesmo, pra deixar de ser fofoqueira. Essa mulher fez um inferno dentro do ônibus. O ônibus inteiro que tava a meu favor.
ser humano é estranho, né? O ônibus inteiro que estava a meu favor agora, deixa essa mulher aqui mesmo, você é louca, deixa aqui. Até a velhinha, senhora que me abraçou, fez assim com as mãos, tipo, caramba, e eu ajudando essa doida. Quando eu me vi sendo enxotada, humilhada, discriminada, aí eu revirei os olhinhos e fingi um desmaio. Eu tô meio zonza. Mas eu já vi que tinha uma poltrona vazia, né? Que eu não sou besta. Eu tô meio zonza. E eu caí, mas caí sentada na poltrona vazia. As pessoas me abanavam, o motorista corria feito um louco para me levar de volta na rodoviária ali de Taubaté, de onde eu tinha saído, onde eu tinha comprado o lanche. O motorista voltou, porque não estava muito longe. Ainda bem que eu procurei a mochila assim que nós saímos, para me devolver na rodoviária. Abriu a porta, o motorista abriu a porta, eu desci aquela rampa, aquela escadinha do ônibus feito um canhão, e o meu ônibus continuava no mesmo lugar, e os passageiros do meu ônibus do lado de fora, sabe quem segurou todo mundo? Sabe quem segurou todo mundo? Adivinha? O velhinho. O velhinho dos olhos miúdos. Não, ninguém vai embora. Ela tá sentada comigo. Ela tá grávida, coitada. Não, ninguém vai embora daqui. Ninguém vai embora daqui. Sem ela, não. Vai ver que ela tá no banheiro. Olha ela lá, quando ele me viu. Olha ela lá, não falei. Eu sabia que você estava em algum lugar, dona. Aposto que estava no banheiro, né? Coitado, eles queriam ir embora. Mas eu não deixei sem a senhora, não. Eu falei, envergonhada pro velhinho e pra todo mundo. Perdão, gente. Isso mesmo, eu tava com enjoo. Olhei pro velhinho e ele me olhava com aqueles olhinhos miúdos dele. Eu parei todo mundo aqui, não deixei ninguém embora. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, senhor, viu? Que é isso? Eu não podia deixar uma mulher grávida para trás. Eles queriam ir embora. Fui eu que percebi a sua falta. Eu pedi pro motorista dar um tempo. O senhor é um fofo. Foi o que veio na minha cabeça para falar para aquele homem. O senhor é um fofo. Logo eu vi, quando eu entrei no ônibus, que o senhor era um fofo mesmo. Mentira. Eu estava sendo falsa, mas ao mesmo tempo verdadeira, porque ele era um fofo. Assim, voltei para o interior do ônibus. Me acomodei confortavelmente na minha poltrona. Acenei para as pessoas do outro ônibus. Agradeci ao motorista. Eu acho até que eu joguei um beijo. Eu acho que eu ria e chorava ao mesmo tempo. Mas aquele velhinho, afinal de contas, foi ele que segurou todo mundo para mim. Aquele velhinho, ele... Dali para frente estava aberto o diálogo. Ele estava doido para conversar comigo. E ele disse que o nome dele, agora se apresentando. Meu nome é Romano. O meu é Fabiana. Prazer, seu Romano. Deixa eu te contar um pouquinho da minha vida, depois você me conta um pouquinho da sua. Eu sou italiano. Eu percebi, sabe? Pela cor da pele, pelo nariz afilado, pelos olhinhos miúdos, mais espertos e azuis. Eu nem tinha notado o azul dos olhos dele, de tão miudinho que eram os olhos. Mas ele era italiano. Os olhinhos apertados e azuis. Então, meu nome é Romano, na verdade é meu sobrenome, mas todo mundo me conhece como Romano. Você já ouviu falar da Umbria? Ou da região de Umbria, Umbria, na Itália? Eu sou de lá. Eu nunca tinha escutado falar. Eu sou de uma cidade chamada Terni. Terni é uma cidade de uns 100 mil habitantes.
Mas é um lugar tão lindo, tão maravilhoso. E o ônibus enfrentando e engolindo o asfalto. E o velhinho dos olhinhos miúdos e azuis, seu Romano, ia me contando tudo. Sou da região de Úmbria. Você tem que ir lá um dia conhecer minha terra, chama Terni. Tem uma cascata lá, que é a coisa mais linda do mundo, chama Cascata de Mármore. Como o próprio nome diz, ela parece uma pedra de mármore, sabe? Só que a parte branca do mármore é a água descendo. Então desce a água clarinha no meio de umas pedras escuras. Então a gente chama de Cascata de Mármore. Coisa mais linda do mundo. E o lago que tem lá. O lago que tem lá é a coisa mais bonita. Piscoso que só ele. Dá peixe de tudo que é jeito. Eu tinha um barco quando eu vivia lá, em Terni, que eu colocava no Lago de Pediluco. Como é que é o nome do lago? Piediluco. Fala aí. É Piediluco? Isso, Piediluco. É o Lago de Piediluco. Você tem que conhecer. Ah, se um dia você fosse lá, eu queria estar lá com o meu barco para te mostrar tudo aquilo. Ah, e o Parque Fluvial Del Nera? O Del Nera é a coisa mais linda do mundo. Você nunca ouviu falar de Terni? Olha, eu já ouvi falar de tantos lugares da Itália, sim. Mas essa cidade eu nunca ouvi. É uma cidade linda, foi lá que eu nasci, foi lá que eu me criei, a minha família. Terni, a região é linda da Umbria. Vamos fazer o seguinte, você está indo para onde? Ah, eu estou indo para a casa da minha mãe, Praia do Lago, Praia do Lázaro, aqui em Ubatuba. Ah, então, eu estou ali perto. Ó, eu vou escrever nesse cartãozinho aqui o meu endereço. Mas eu quero que você vá lá, tá? Até porque você não acredita. O meu filho, Enzo Romano, ele tá em casa. Ele veio de Terni agora recentemente. Ele tá lá em casa. Ele vai gostar de te conhecer. Eu pensei comigo, será que ele percebeu que eu tô grávida? Não me perguntou se eu sou casada. Parecia que o velhinho estava adivinhando tudo o que acontecia comigo. Ah, legal, obrigado pelo convite, viu? Aí ele foi escrevendo num pedaço de papel o endereço dele, onde ele estava, a casa. Finalmente o ônibus chegou, falei com o motorista, ele me deixou na entrada para o Lázaro. Ali, eu acabei tomando uma outra condução que me levou até a casa da mamãe. Chegou lá aquela choradeira, contei a história para a mamãe. A mamãe é mamãe, né? Me acolheu como sempre, com carinho, com amor e disse que ela tinha certeza que isso ia acontecer. E que eu deveria mais ficar com ela até o final da gravidez e enfrentar essa vida. A mamãe tinha lá suas economias. Eu não ia passar dificuldade. E pelo menos eu não precisava ficar ouvindo besteira de seu Antônio e nem de Dona Elvira. E nem tampouco aguentando as molecagens do Danilo. Aquilo não era vida, eu estava forçando uma barra. Óbvio que sim. Depois de estar uns dias lá, na Praia do Lázaro com a mamãe, eu comentei. Eu contei toda a história do ônibus para ela. Minha mãe ria. A minha mãe tem esse astral. Às vezes ela ficava admirada, falando, nossa, não me fala isso. Como é que você fez isso? E ria. Aí eu peguei o cartão e mostrei. Falei, ó, o seu Romano. Ele quer muito que eu vá na casa dele. Um amor, mãe. Foi ele que segurou o ônibus para mim. E eu odiava o velhinho. Eu cheguei tão mal da casa do Danilo que eu estava odiando o velhinho. E foi ele que fez tudo por mim. Vamos lá, mãe. A minha mãe tem um carro com endereço. Nós fomos lá.
Quando nós chegamos na porta, que eu desci com a minha mãe, eu só escutei o grito do seu Romano: veio, ela veio! Ah, que maravilha, ela veio! O seu Romano veio me abraçar. Abraçou a mamãe, a mim. Entra! A minha casa é de vocês, por favor, pode entrar. Pode entrar. Meu Deus do céu, uma casa bonita, confortável. Enzo! Era uma casa assobradada, a parte íntima da casa ficava na parte de cima. Enzo! Gritou o seu Romano. De repente desce o Enzo, o filho dele. Um homem com os seus 42 anos. Recém-chegado da cidade que vivia, onde nasceu o seu Romano, Terni, Itália. Eu nunca podia imaginar que eu fosse encontrar um homem tão bonito. Os italianos são lindos, né? Eu nunca pude imaginar que eu fosse encontrar um homem tão bonito, 42 anos. E por incrível que possa parecer, quando ele colocou os olhos em mim e eu nele, teve alguma coisa que aconteceu no ar naquele instante. Tanto que eu tive até uma certa dificuldade para respirar. Mas que alguma coisa aconteceu, eu não tenho dúvida. Foi ali que nasceu primeiro uma amizade. Quer dizer, a amizade já tinha nascido lá no ônibus com o pai dele. E agora, com o próprio, com o Enzo. E vocês não vão acreditar. Nós não nos separamos mais, tanto é verdade, que quem me conduziu à maternidade de Ubatuba, quando eu comecei a sentir as dores, foram os dois, o pai e o filho, foram me buscar na casa da minha mãe, para que eu ganhasse o bebê. Foi... Eu não tenho medo de dizer, foi amor, paixão à primeira vista. Porque a partir do nascimento da minha filha, e ela ganhou esse nome, eu não tinha assim um nome escolhido para ela. Ela ganhou esse nome de Giovanna, porque esse era o nome da mãe do Enzo, que era uma senhora falecida, uma italiana falecida. Portanto, o senhor Romano, ele era viúvo. O Enzo, filho dele, havia passado já por um casamento que fora desfeito na Itália. E as coisas se encaixaram. Não houve questionamento, como é que você fez esse filho, de quem esse... Não quiseram saber de nada disso, porque isso não tinha a menor importância, diante da grandeza de um sentimento que surgiu. A Giovanna tinha 6 meses, quando eu e Enzo Romano, nós nos casamos. Eu me casei com Enzo Romano. Mas aí a história terminou. Eu diria que apenas começou. Vocês acreditam que a minha mãe se apaixonou pelo velhinho dos olhinhos miúdos? Eu me casei com o filho e a minha mãe se casou com o pai. Não foi no mesmo dia. Foi, na verdade, um tempo depois que mamãe começou a se relacionar com o senhor Romano. Mas estão juntos. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, a minha mãe está morando em Terni, na Itália, com o senhor Romano. E eu e o Enzo, nós estamos na casa que era do seu Romano, aqui em Ubatuba, onde, além da Giovanna,
Nós tivemos o Pietro, o nosso menino, e Isa, a nossa menina. Nós temos 3 filhos ao todo. E hoje eu te escrevi para falar o tamanho da minha felicidade. E dizer que essa minha felicidade surgiu no momento mais inesperado da minha vida. Aliás, um momento inesperado de tragicomédia, porque era tragédia junto com comédia, com tudo que aconteceu dentro daquele ônibus. Eu considero a minha história uma história que emociona. Por isso eu resolvi te escrever. Para dizer, quem sabe, para alguém que esteja grávida hoje, e assim, com poucas perspectivas, calma. No momento em que parece que tudo está perdido, de repente você encontra um velhinho de olhos miúdos que está pronto para te ajudar. Sempre há um enviado por Deus que cruza o nosso caminho, o caminho de quem é bom de verdade, para nos ajudar. Foi exatamente assim que se deu comigo. Vou ficar, a partir desse instante, aguardando os comentários de vocês.